Está no ar Gestão Pública em Debate, programa do curso Superior Tecnológico de Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET, 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre a importância da renovação da frota brasileira. Para isso convidamos o Pedro Colares. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado. Bom, o Pedro ele é graduado em administração de empresas, pós-graduado em marketing, ênfase em gestão de clientes e com 18 anos de experiência no mercado automotivo, indústria e varejo, além de experiência no mercado financeiro, consultor, palestrante, um monte de coisa, Pedro? É verdade. Pedro, conta primeiro para a gente um pouco sobre essa frota brasileira. A frota brasileira hoje ela é uma frota muito importante até para os países da América Latina. Dados do Detran, fechamos agora o ano de 2011 com 71 milhões de carros em circulação no Brasil. E 71 milhões engloba basicamente veículos, caminhões, ônibus e motocicletas. E o que a gente pode dizer? A gente fala em frota, ou até mesmo renovação de frota, normalmente vem a ideia de veículo, de carro mesmo. Mas quando a gente fala em frota, realmente tem englobado mais coisas, Como eu te falei, dentro desse total de 71 milhões de veículos em circulação, dados do Detran fechados em 2011, estão incluídos aí veículos, veículos comerciais, veículos de passeio, ônibus, caminhões e motocicletas. E o que a gente pode dizer, a paridade nessa relação entre quantidade de pessoas e quantidade de veículos? Hoje a gente está caminhando para uma paridade bem interessante, porque há 10 anos atrás a gente tinha uma paridade de aproximadamente 8 habitantes por veículo. E a gente tem hoje uma paridade próxima de 5 habitantes por veículo. Então a gente está caminhando a passos, em 10 anos ter diminuído, quer dizer, é bem interessante esse crescimento de frota em relação à população. Existe uma tendência de chegar quase a 1 para 1 daqui a pouco? Olha, existe, mas depende de uma série de outros fatores, investimentos de infraestrutura, estradas, rodovias, planejamento urbano. Então, é viável, é possível dentro de um estudo mais aprofundado, de um planejamento mais aprofundado. E essa renovação de frota, ou qual é o crescimento maior desses veículos? O segmento que mais cresce, obviamente, em função da economia e da mudança de classe social dos brasileiros, é no setor de motocicletas. A gente teve um crescimento em 10 anos de 300%. A frota saiu aproximadamente de 4 milhões e 500 mil unidades em 2001 e foi para 18 milhões e 300 mil unidades de motos em circulação no Brasil. Então é um crescimento bem considerável em função da mudança de classe social, acessibilidade a transporte, uma série de fatores que nos 10 anos influenciou nesse aumento aí vertiginoso. E você fala de crescimento em termos de Brasil, mas existe diferença entre as regiões nesse crescimento? Existe. Particularmente a gente tem um crescimento mais acentuado na região norte do Brasil. Apesar de todo o Brasil ter sofrido um momento de frota, a gente pode dizer o seguinte: na região norte foi o dobro do que a média do Brasil. Se você pegar do meio do Brasil para baixo, a gente já começa a ter um pouco de diminuição de crescimento. Aí você pergunta, Pedro, mas quanto é essa diminuição? Cresceu 100%. Cresceu pouco. Em 10 anos. 100% em 10 anos é um crescimento extremamente importante. Porém, você pegar regiões como Acre, como Tocantins,
regiões que não tinha acesso ou a frota era muito pequena, um crescimento de 200%. Né? E o que você pode contar para a gente sobre a frota de Curitiba? Olha, a frota de Curitiba, a gente está trabalhando hoje com uma estimativa que deve estar chegando próximo a 1 milhão de automóveis, veículos. Aí a gente está trabalhando com veículos e comerciais. Né? Se a gente estratificar o restante da frota, a gente tem uma frota circulante. Em 2012, a gente deve ter virado agora com 1 milhão, quase 1 milhão de unidades em circulação, entre veículos e comerciais. E acredito que um dos grandes problemas não seja só a quantidade, mas a idade também dessa frota. Você pode falar sobre a idade da frota brasileira? A idade da frota brasileira eu diria que é um dos principais problemas que a gente tem em questão hoje para se discutir com os políticos, com as entidades, enfim, com toda a comunidade. O grande problema que gera uma frota antiga, né, que a gente tem hoje uma frota com um tempo médio de 10 anos, né? A gente tem países de primeiro mundo que tem uma frota média de 5 anos. Se você me disser, Pedro, qual é a média de países desenvolvidos, a gente vai ter uma frota aí com idade de 7, 8 anos. Né? Então a gente está um pouco fora dessa curva, a gente está com quase o dobro dos países bem preparados nesse quesito. Então a gente tem hoje, em média, 10 anos. Certo. E acho que uma das dificuldades é também em relação ao imposto. Pode comentar alguma coisa sobre IPVA? Nós temos uma diferença aqui no Brasil, né? Carro antigo não paga o IPVA? Na verdade, assim, os problemas de uma frota mais antiga, né, com mais tempo, né, a gente tem de cara o problema ambiental. Né? Os carros com a frota mais antiga, eles têm uma queima de combustível, uma poluição de 20% a 30% maior do que os carros novos. Né? Esse já é um problema ambiental, já é uma preocupação do mundo. Né? O segundo fator, a gente tem muito acidente com mortes fatais, né? E muitas internações em leitos. Hoje, metade dos leitos dos hospitais públicos do Brasil são de vítimas de trânsito. Né, causados basicamente, se a gente for analisar em números, basicamente em função de manutenção. Então é outro dado muito preocupante que o Estado hoje carrega. A gente tem uma queda de arrecadação. Aí você me perguntou do IPVA, né? Por que a gente tem uma queda de arrecadação? Porque a gente tem, dependendo do Estado, um tempo, né, para que se cobre, para que se isente o imposto sobre propriedade de veículo. Né? A gente tem isso dependendo do Estado. E o terceiro fator que gera esse problema de frota antiga é a falta de uma sazonalidade, né, planejada, uma troca planejada. Né? O segmento ele não tem essa expectativa sazonal, porque os carros podem ir ficando mais velhos, podem ser anistiados de impostos, então você vai perdendo um pouco essa sazonalidade programada. Isso que a gente começou a comentar do IPVA, existe diferença entre os estados, então? Cada estado existe. define? A gente tem hoje, se a gente colocar como 3 estados, né, que dão o menor prazo, né, com 10 anos já isenta, a gente tem aí o Acre, o Goiás e Rio Grande do Norte. São 3 estados que apenas com 10 anos de uso o carro ele fica isento. Uma visão do governo imediata é arrecadar licenciamentos. Mas isso é a curto prazo. A longo prazo é um problema sério, porque a partir do 11º ano, aquele veículo que vai continuar transitando, ele não vai pagar mais IPVA. Né? A gente tem uma média nacional de 15 anos dos outros estados e a gente tem uma referência aqui do Paraná. O Paraná ele tem 20 anos. Só no 21º ano que o estado do Paraná isenta o proprietário do veículo de pagar IPVA. E, na verdade, não deveria ser ao contrário? Ou seja, quanto mais antigo, mais imposto, até para estimular essa renovação? Exatamente. Então, a gente recai nesse problema que é o contrário dos países desenvolvidos, né? Os países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, lá quanto mais antigo o carro, você é sobretaxado sobre a utilização e a posse desse carro, né? Tanto que uma das riquezas maiores de um americano é uma frota de carro. Porque se ele é um colecionador de carro, ele vai pagar pelo aquele veículo, mesmo que fique em processo de colecionador, use esporadicamente, ele vai pagar ele vai ser sobretaxado pelo tempo desse veículo. Né?
Quais são os problemas? Você comentou sobre a sazonalidade, né? Qual o problema de não ter essa programação de sazonalidade? Na verdade, a gente passa a ter um mercado totalmente dependente do governo. O primeiro ponto seria a dependência do governo para estimular essa troca programada. Exemplos é o que a gente está vivendo hoje, que é uma isenção de IPI por um tempo determinado para que se incremente a demanda e essa demanda possa resolver um problema de cadeia, indústria e o varejo. Então, o primeiro ponto é esse, gera uma dependência muito grande do governo. A gente tem um problema muito sério, porque no mercado automotivo, um projeto ele leva aí, em média 2 a 3 anos para sair da prancheta e ir para a rua. Então você inviabiliza aí projetos de desenvolvimento de novos produtos, porque você não sabe qual vai ser a sazonalidade. Você vai fazer estudar um produto novo para botar no mercado. Qual vai ser essa demanda? Então fica muito prejudicado esse tempo. E você também tem a parte de distribuição. Você fica naquele contrapé, falta carro, sobra carro, então você acaba afetando a disponibilidade da pronta entrega. Então, realmente, a falta dessa sazonalidade prevista gera dependência do governo, como eu falei, gera aí uma falta de planejamento, de investimento de novos produtos por parte da indústria e uma falta de planejamento imediato do pronta entrega, do mercado varejista, que é a rede que distribui esses carros. E de que forma a renovação da frota poderia resolver esses problemas? Pois é, a gente teria aí uma parceria em 3 pilares, que eu chamo. O primeiro pilar seria o governo, a indústria e a rede de distribuição. Como ocorreria isso? Se a gente for trabalhar com o papel dinâmico do governo, seria isenção de impostos na parte industrial, no setor comercial, na distribuição, reduções consideráveis, porque hoje a carga tributária no setor é muito grande. A gente teria aí também uma necessidade de um crédito de longo prazo para esses veículos retirados do mercado com taxas reais de juros, para que pudesse dar esse subsídio. E a gente teria uma participação bem importante também da indústria. Por quê? Porque a indústria faria um trabalho de reciclagem. Ela desenvolveria indústrias de usina, as montadoras ficariam responsáveis por essas usinas de reciclagem, para que pudesse fazer a captação desse carro com mais de X anos de uso, para que fosse feito o aproveitamento dessa matéria-prima, plástico, vidro e aço, que hoje isso é sucateado, hoje não tem destino, hoje os carros acabam sem um destino planejado. Aproveitaria a logística de leve trás, a entrega do carro novo já voltaria com os carros retirados do mercado. E o terceiro pilar, que seria o mercado de distribuição, que são os concessionários, as autorizadas, que estariam captando esse veículo usado, vendendo um novo, desenvolvendo pessoas para esse formato especial, e gerando aí um novo negócio, que hoje não existe também. Esse seria o tripé dessa solução da renovação de frota. E para você, qual seria o fator mais importante? Olha, o fator mais importante para o Brasil vai ser, de imediato, a gente ter um aumento de posto de trabalho. A gente teria um aumento de novas funções, novos segmentos de trabalho. Geraria aí uma economia direta no quesito trabalho. O segundo fator importante vai ser a arrecadação de impostos também, para a área pública, que isso é muito importante, porque você acaba movimentando um novo negócio. Você vai ter com isso também uma consequência que é o quê? É um crescimento sustentável da economia e do PIB. E eu acho que, por último, para o consumidor, para o usuário, seria uma melhor mobilidade. Ele poder estar andando com carros mais seguros, tecnologicamente falando, e mais atualizado. Esse seria, acho que, o sucesso desse resultado aí. E para o gestor público, o que ele, de repente, pode se preocupar, talvez um prefeito ou até um secretário de transporte, para renovar a própria frota da prefeitura, talvez, ou estimular que na sua cidade tenha essas mudanças? O que ele poderia fazer? Eu acho que isso é muito importante, tendo em vista todos esses problemas que nós falamos, desde da necessidade hoje, da responsabilidade quanto ao meio ambiente.
acho que o governo, o município, pode dar o seu exemplo, né, fazendo o seu papel de manter os seus carros com uma frota atualizada, né? É óbvio que a gente tem que respeitar aí legislações, prazos, depreciações, mas eu acho que poderia já o legislativo, né, trabalhar a favor da flexibilidade dessa atualização de frota, né, para que a gente não tenha um sucateamento aí da frota dos municípios, dos estados, né, e do próprio governo federal. Então, acho que o primeiro passo seria flexibilizar essa atualização de frota pública, né? E quando a gente fala questão de frota pública, vem em mente o transporte público. Seria também interessante estimular mais ainda o transporte público, como renovação de uma frota nesse tipo de transporte? Ou mesmo quando a gente fala em transporte privado, também é importante estimular que a população renove a sua frota também? A gente tem hoje, o Brasil hoje tem uma dependência muito grande e necessária do transporte público, né? Em função até de espaço e para estacionamento, os grandes centros, né, já está ficando caótico aí, já estamos trazendo alguns projetos aí da Europa de se tarifar uma ida ao centro de carro. Né? Na Europa já tem isso, né? Você vai ao centro da cidade com o teu automóvel, né? Você já tem um sistema de código de barra, um chip no carro. Se você passar num determinado local onde tem uma concentração e tenha pouca disponibilidade de vaga, você já vai pagar um pedágio por estar rodando no centro. Então seria um conceito muito avançado de evitar isso. Outras alternativas de deslocamento, inclusive Curitiba está implantando agora recentemente, com bastante louvor, é o transporte de bicicleta por aluguel. Né? De um ponto ao outro, você pega a bicicleta no local, você paga com cartão, enfim, tem toda uma facilidade e deixa a bicicleta em outro local. Né? Também é uma solução, diria que viável para grande centro, né, onde você tem uma concentração de população. Mas eu acho que todo e qualquer melhoramento nesse sentido, né, transporte público e transporte de acesso de mobilidade, no caso para o indivíduo particular, é bem visto. Acho que é necessário e bem visto. E no começo a gente comentou sobre o crescimento até das motocicletas. Você poderia especificar um pouquinho mais sobre esse crescimento? Olha, o crescimento de motocicleta está baseado, está pontuado basicamente no custo. Né? Custo baixo, a população brasileira mudando de faixa, né? O crescimento aí da classe C, D, e tendo acesso. Né? O cidadão podendo fazer uma conta que ele vai trocar o custo que ele tem de transporte público por uma motocicleta. Né? Ele substitui o transporte público pela motocicleta, motocicleta, não o veículo, o carro, vamos dizer assim, pela motocicleta. Não. Seria realmente o crescimento de acesso. O acesso natural ele sai do transporte público e tem o primeiro veículo dele é a motocicleta. Depois, o segundo veículo dele no estudo de pirâmide de consumo de transporte seria um carro seminovo. Né? Aí depois ele vai para o primeiro 1.0, 0 km. E aí vai gradativamente subindo nesse acesso a veículo. Né? Porque, na verdade, o Brasil sempre teve carro como um sonho de consumo. Né? Mas hoje trata-se de um processo de mobilidade. É uma questão de necessidade, né, de ir e vir, não é mais só um sonho de consumo. E você até comentou de carro novo e seminovo. Existe também uma questão de depreciação, né? Muitas vezes a pessoa tem mais interesse em adquirir um seminovo para não ter esse problema com depreciação? É uma escolha que tem que ser colocada entre pesos e medidas, né? Na aquisição de um carro zero, você sai com garantia da montadora, garantia de fábrica, o carro é 0 km, está atualizado. Na questão de um carro seminovo, você tem uma depreciação menor do que de um carro zero, retirado de uma loja, porém você já perdeu aí algum prazo de garantia da montadora, o carro já sofreu uma utilização, você vai ter que talvez uma manutenção a curto prazo, coisa que um zero não vai te dar. Então é uma conta que tem que se colocar aí e se pesar. Mas existem preferência para os dois segmentos. A gente tem que respeitar. E que, vamos dizer assim, última recomendação você poderia dar para talvez o empresário que tem a sua frota, para uma pessoa física e para um gestor público, nessas três vertentes em relação à renovação da frota? Olha, eu acho que essas três áreas citadas por você foi muito feliz em colocar, têm responsabilidade direta, né? O governo, acho que ele pode e deve melhorar as questões tributárias, né? Incentivar esse projeto de renovação de frota, porque vai mexer com a economia diretamente. O empresário, por sua vez, pode e deve também buscar essa renovação, porque vai
fazer um bem para a sociedade, para a ecologia, e o nosso consumidor, de forma pensada, também pode e deve fazer a sua parte, né? Fazendo aí, se ainda não mudança de prazo, né, para isenção, mas a manutenção do seu veículo, né? Eu acho que isso é uma responsabilidade do indivíduo, né? Manter o seu carro em bom estado. E fugindo um pouquinho do assunto, né, da renovação de frota, você está migrando para a área de desenvolvimento humano e coaching. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Dentro da minha experiência profissional, né, que ao longo desses 18 anos de mercado automotivo, toda forma de gestão que eu tive à frente de empresas, eu coloquei muito em prática, através da minha habilidade de lidar com pessoas, esse desenvolvimento humano, né? Porque não se faz uma empresa com paredes, né? Não se faz uma empresa só com os produtos, se faz com o ser humano. Então eu fui desenvolvendo ao longo das minhas experiências essas práticas de desenvolvimento humano, principalmente na área de liderança, né? No setor de liderança. E vim ganhando bastante resultados positivos, né? Conquistando, enfim, atingindo metas. Isso foi muito gratificante para mim. Então eu venho agora, recentemente, investir nessa parte para o mercado, né? Através de um projeto de coaching, né? Um desenvolvimento humano através do coaching voltado para os líderes, né? De empresas, enfim, indivíduos, pessoas que estejam interessadas nessa mudança. Bom, Pedro, agradeço bastante a sua participação, a sua presença. Com certeza nossos alunos aprenderam bastante com você. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo bloco. Estamos de volta com Gestão Pública em Debate, programa do curso superior tecnológico e Gestão Pública, do Centro Universitário Internacional Ninter, convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública nas modalidades presencial e à distância. Também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. Também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, os canais de educação. No programa de hoje vamos debater sobre a importância do profissional de secretariado, o secretário e a secretária. Para isso vamos conversar com a Vanderleia. Tudo bem? Olá, professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. A Vanderleia Stesse de Oliveira, né, ela é mestranda em Educação, secretária executiva e também é coordenadora aqui dos cursos de secretariado. Né? Isso mesmo. Quero agradecer, professora, a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho, né, sobre a profissão de secretário, secretária, e ainda mais neste mês que comemoramos o Dia do Profissional de Secretariado. Então, muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda. Vanderleia, conta um pouquinho para a gente, então, o que é essa profissão de secretário e secretária? Bem, é sobre aquilo que a gente faz e eu que já sou secretária há 12 anos, olha só, né, como o tempo passa rápido. Essa profissão é uma profissão muito antiga, né? Nós costumamos dizer que os escribas foram os primeiros secretários, né? Então, aquele que dominava a escrita, aquele que estava sempre assessorando, né, alguém, aquele que tem o domínio, né, das informações. E a profissão hoje ela se moldando, né, as mudanças do mercado de trabalho, aí com uma característica muito forte de gestão. Então nós tivemos aí por um longo um período, né, que o profissional era visto como aquele profissional atendente, que atendia o telefone, que cuidava da agenda. Não que hoje ele não faça mais isso, né, mas ele vem assumindo mesmo uma posição mais participativa, né, se envolvendo mais ativamente nos processos de gestão. E é um profissional que tem uma característica muito forte, que é a confiança, né? Qual gestor, qual empresa, né, que pode delegar, né, tantas informações importantes a um profissional que não guarde, né, sigilo, o próprio nome, né, já vem secreto.
Então, o profissional tem essa característica muito forte de assessoramento, de participação, de sigilo, e é por aí que a gente vem trabalhando aí nos cursos a formação desse profissional, né? Eu gosto muito, né? Sou suspeita de falar, acabo me empolgando mesmo, porque gosto muito da profissão. Então, até com essa mudança de atuação, você pode dizer também que houve uma mudança no perfil desse profissional ao longo do tempo? Com certeza, né? Até nós ouvimos a mídia, assim, com a vinda, com o auge das tecnologias, que essa profissão poderia ser extinta. Né? Não, a gente não precisa mais do secretário, né? Porque não precisa mais fazer carta, o gestor já manda seu e-mail sozinho e tudo mais. E muito pelo contrário, né? O profissional vem incorporando, né? Então, principalmente na década de 80, que foi a década de regulamentação da profissão, nós tínhamos aí fortemente a participação da mulher, né, como secretária, e até a história conta um pouquinho, até depois nós vamos assistir, né, um vídeo que conta mais um pouquinho sobre a história. Né, a mulher assumiu esse posto até em virtude da condição da guerra, né, os homens iam para as batalhas, as mulheres assumiram os postos, né, e foram ficando, justamente pelo perfil feminino de organização, de gentileza, de cuidado, acabaram então levando para os escritórios o que elas já faziam em casa, né, o cuidado com a família e tal. Mas isso foi mudando, obviamente, com as mudanças, né, do mercado de trabalho. Hoje, nós temos aí um forte retorno do homem, né, para as profissões de secretário, secretária. Até eu gosto de falar sempre que nós não chamamos mais o dia da secretária, mas sim o dia do profissional de secretariado, né, respeitando aí, né, o gênero. E justamente por essa mudança, né? Então saiu aquele papel de profissional que cuida, né? Que cuida das coisas do chefe, que mantém a sala limpa, organizada, e vem um profissional gestor, um profissional que participa, envolvido com projetos, envolvido com ações empreendedoras, abrindo aí novamente espaço para também, né, o sexo masculino que já não olhava essa profissão como uma profissão interessante. Existe uma diferença só de denominação, vamos dizer assim, entre assessor e secretária, é a mesma coisa? Olha, professora, a profissão é secretário, né? Este é assim que o registro profissional, né, é feito, secretária executiva, secretário executivo. Mas o cerne da profissão é assessoria, né? É isso que é o eixo central, é a base da profissão de secretário, assessorar, né? Muitas vezes até, isso acontece muito no início do curso, né? Nossos alunos chegam todo entusiasmados, né, com a profissão e muitas vezes não conhecem direito, né, o que vai fazer. E muitas vezes surge aquela coisa, mas eu comecei a trabalhar e me sinto numa situação que eu não posso tomar decisão, eu vou sempre trabalhar numa situação de inferioridade. E na verdade não tem nada a ver com isso, né? Porque o nosso papel, o papel do secretário, é o papel de assessoramento, né? E é tão importante quanto um papel de tomada de decisão direta, né? Porque ele vai dar base, né, para a tomada de decisão, vai participar, né, paralelamente a isso. Isso é interessante, né? Eu acho que é importante colocar que não é só... Então, eu não vejo assim muita diferença entre o assessor, né, como nós chamamos de assessor, ou o secretário executivo. Eu acho que as duas coisas... A secretário é a profissão, né? Mas o assessor acaba sendo o que de fato nós fazemos. E o que você poderia dizer sobre a profissão ou esse profissional dentro da área pública? Existe diferença de uma empresa privada, por exemplo? Não digo que existem diferenças, né? Eu acho que uma das coisas que mais atrai na profissão é justamente essa polivalência, né? Em qual área não existe um profissional de secretariado, né? Então, desde pequenos escritórios até empresas multinacionais e na área pública também, né? Aqui mesmo no grupo, né, no centro universitário, um dos nossos maiores polos, né, com o curso de secretariado é em Brasília, né, os profissionais aí que atuam na área pública, né? E hoje nós também comemoramos bastante a inserção do cargo de secretário executivo em concursos públicos, né? Cada vez maior a oferta, né, de vagas na área, o que até há pouco tempo nós não víamos, né? Então há uma participação ativa e a diferença, na verdade, é
é quanto às atividades especificamente, né? Assim como na área privada, né, a área pública aí tem as suas tarefas e vai exigir do profissional que ele tenha, assim como na empresa privada ou em qualquer outro ambiente, essa adaptação, né? Mas o profissional é preparado para isso, né? Na área pública, professora, é interessante a presença do homem, né? E muitas vezes ele não é, né, não tem a formação em secretariado executivo, mas acaba assumindo essa função, como um assessor, por exemplo, né, que é muito comum nós vermos. Ele cuida da agenda, ele cuida da viagem, né, ele é responsável ali pela rotina de atividades, né, da pessoa pública, e não tem muitas vezes a denominação de secretário executivo, mas acaba fazendo as mesmas atividades. E você falou até do curso, existe alguma disciplina específica no curso secretariado voltado à gestão pública? Não existe uma disciplina específica, né? O assunto ele é trabalhado dentro das disciplinas de gestão secretarial, de técnicas secretariais, mas eu sempre digo, né, aos nossos acadêmicos que é muito importante a especialização, né? Então, o que você quer fazer depois da sua graduação? Então, eu gosto da área pública. O secretariado, ele dá essa abertura. Você pode ir para a área que você tiver mais interesse. Então, eu gosto de trabalhar com RH, eu gosto de trabalhar com gestão de projetos, eu gosto da área pública. Então, faz uma especialização na área, faz uma especialização em ciências políticas, busca algo que seja direcionado, né? Isso que é interessante dessa graduação, que traz realmente esse vasto campo de atuação, e por isso a importância de estar sempre estudando, né, professora, sempre se especializando. E agora, no dia 30, acabou de ser o dia do secretária, né? O que você teria a dizer sobre esses profissionais, ou, enfim? Sobre o nosso dia, né? Então, eu acho que é um dia de comemoração, né, como nós falamos há pouco sobre a história, né, do profissional de secretariado. Foi uma história de grandes mudanças, de uma participação ativa da mulher no mercado, agora esse retorno, né, do homem, e sempre esse profissional demonstrando uma capacidade de ir além. E é um momento de comemoração, né, que nós nos sentimos muito, muito felizes, né, por termos um dia especialmente, né, o profissional de secretariado. E gostaria de desejar, né, a todos desejar não, né, cumprimentar, porque, enfim, o mês todo de setembro a gente, né, vem já falando sobre essa data, e no dia 30, então, ainda mais, né, de parabenizar mais uma vez aos profissionais de secretariado, aos gestores, né, que têm aí ao seu lado um profissional de confiança, né, valorizem, porque eu acho que essa é a característica mais forte, mais importante de um profissional de assessoramento, é a confiança, é o profissionalismo. Então, desejar muito sucesso, boa sorte, que continuem se especializando e, principalmente, tem que gostar muito, professora. Né, eu acho que essa é a principal dica. E por que a gente pode dizer que então, é fundamental, vamos dizer assim, para um gestor, tanto privado quanto público, ter esse profissional ao seu lado? O que ele pode ajudar na gestão? Ele ajuda muito, né? Ele ajuda muito porque ele participa, ele alivia, né, a carga do gestor, ele vai fazer todo o gerenciamento das informações, ele vai filtrar, né, aquilo que pode chegar, deve ou não deve chegar até o seu gestor, vai gerenciar toda a agenda desse profissional, vai permitir que ele tenha tempo realmente para se dedicar às questões estratégicas, né? Que somente ele deve estar envolvido. Então, um gestor que tem ao seu lado um profissional competente, ele pode tranquilamente confiar a ele as tarefas, né, do dia a dia. Esse profissional saberá muni-lo de informações e, com certeza, ele vai se sentir muito mais seguro, né, e preparado, né, para tomar as decisões. Isso independente do porte da empresa, por exemplo, se for uma empresa privada, se ela é pequena ou grande, ou até mesmo se for público ou privado? Com certeza, professora. Em empresas menores, até escritórios, né, médicos ou de advocacia, a gente sempre traz esse exemplo, muitas vezes o profissional de secretariado acaba assumindo um papel de gestor. Ele acaba cuidando aí da folha de pagamento, da contabilidade da empresa, acaba fazendo as compras, gerenciando todo o processo.
Em empresas maiores, é claro que esse profissional vai se adaptar à estrutura da organização, que por vezes já tem um departamento que cuida de compras, né, um departamento de gestão de pessoas, e esse profissional passa a ser um canal de comunicação, né, entre o gestor e as demais áreas da instituição, facilitando, sem dúvida, né, a comunicação e a relação interpessoal. E já em empresas menores, ele acaba realmente, né, pela própria estrutura, que é muito mais enxuta, né, aí incorporando mais funções. E a questão até de idiomas, sempre é uma dúvida, né? É importante, então, secretário bilíngue, trilingue e etc. Realmente é uma questão que pode ser um diferencial para quem quer ingressar nessa área? Mas sem dúvida, professora, esse é o principal diferencial. Né, os profissionais, até nós temos no site da FENASEC, né, nossa federação, uma pesquisa salarial, e é muito evidente a diferença de salário de profissionais bilíngues e profissionais que só falam, né, o nosso idioma. Isso independente, né, de ser na área pública ou de ser na área privada, né, hoje os nossos contatos estão em todos os lugares. Né, agora você está aqui numa reunião só com o seu executivo, daqui a pouco você está recebendo visitantes estrangeiros, está se comunicando, né, via redes sociais. Então, sem dúvida alguma, os idiomas é a principal diferença, tanto para que o profissional possa se inserir no mercado de trabalho, né, permanecer e principalmente possa atingir aí níveis salariais, né, muito mais interessantes. Você sabe fazer um comparativo entre essa profissão no Brasil e no exterior? Ela tem mais ou menos o mesmo tipo de reconhecimento? Sim, professora, mas saiu uma pesquisa, assim, o profissional é reconhecido, né, mundialmente, mas saiu uma pesquisa, agora eu não vou saber precisar exatamente qual ano foi, onde as secretárias brasileiras se destacam, né, secretárias, os profissionais de secretariado, como sendo os profissionais, os melhores profissionais, né, do mundo, pela característica, pela versatilidade. E isso é muito interessante, né? Mas a profissão assume, tem essa característica forte mesmo de assessoria, né? E uma coisa bastante interessante também, um mercado que pode ser explorado, mercado de consultoria, né? Então, o profissional não precisa necessariamente estar ligado a uma organização, a um único gestor, que isso já é, né, secretário que assessora um único gestor é privilégio, porque geralmente você está envolvido com um grupo maior, né? Mas a consultoria também é um mercado aí de trabalho, tanto aqui quanto fora. Então, você assessora, né, mas assim, sem estar ligado diretamente a uma única empresa ou instituição. E alguém que tem interesse em entrar nessa área, você daria alguma recomendação de algum passo a passo? O que ela poderia fazer para ingressar? Ela primeiro começa a trabalhar, primeiro tem a formação. Qual que normalmente é o caminho? O que seria o ideal? Pois é, professora. Eu acho que as duas coisas acabam acontecendo simultaneamente, né? Por ser esse curso, essa profissão, uma profissão que trabalha diretamente com o público, né? Que tem uma característica forte de atendimento ao cliente. Então, muitos dos nossos acadêmicos vêm para o curso porque já estão, né, trabalhando, né, como um secretário, como um atendente, como um auxiliar administrativo exercendo as funções, né, mas sentem na prática a necessidade de um aperfeiçoamento. Né? Então, buscam ou o curso de tecnologia, ou o curso de bacharelado, ou mesmo o curso técnico, né, que venha dar essa sustentação teórica, né, para as atividades do dia a dia. Então, não tem como dizer, né? Primeiro faz o curso, depois vai trabalhar. Se você gosta, né? Se você está aí querendo ingressar no mercado de trabalho, gosta de trabalhar com pessoas, vem fazer o curso de secretariado. Né? Se você já está fazendo, vem para se aprimorar. Então, como eu disse, é preciso gostar de pessoas, vai se dar bem no secretariado. E quais são as dificuldades que você poderia ressaltar da profissão? Bem, acho que como em toda profissão, né, sempre tem o seu lado positivo e as suas dificuldades. Né, muitas vezes esse profissional ele acaba sendo uma espécie de para-raios, né, tanto do gestor, né, quanto da equipe com quem ele trabalha. Né. Então ele precisa gerenciar conflitos, ele precisa saber o momento, né, de se colocar.
E isso acaba gerando muitas vezes uma sobrecarga de estresse, de preocupação, o cuidado também com o sigilo das informações. O profissional, na maioria das vezes, é bastante assediado, dependendo principalmente do cargo que ele ocupa, né? Se ele é um assessor, um secretário de uma diretoria, de uma presidência. Então é muito comum que esse profissional seja assediado por conta das informações mesmo com as quais ele trabalha. Então isso é uma dificuldade, não sei se podemos chamar de dificuldade, mas é um dos pontos com os quais causa um pouco mais, né, de ansiedade nesse profissional. E pensando também, agora eu falando também, né, da minha experiência e das minhas colegas, que ainda um número maior de profissionais é do sexo feminino, né? Eu acho que é questão de administrar mesmo, né, professora, a família, filho, ambiente de trabalho, porque esse profissional muitas vezes precisa ficar além do horário, né? É uma reunião que estava prevista para terminar às 8 e foi até às 9. É uma viagem que o seu executivo tem que estar no aeroporto muito cedo, ele esqueceu de alguma coisa, você precisa ajudá-lo. É uma conferência que vai acontecer num horário, né, que seja acessível para todos os participantes. Então essa adaptação, né, muitas vezes também causa algum tipo de dificuldade, né? É um dos desafios aí da profissão. Mas nada, né, que não possa ser superado. E, professora, muitos alunos sentem um pouquinho de dificuldade a questão dos idiomas, que você também comentou. Então, ao mesmo tempo que é uma das portas, né, um dos principais atrativos e diferenciais, para o aluno, muitas vezes, há dificuldade de conciliar, de aprender e, como sabemos, alguns têm habilidade, né, professora? Outros têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas não vejo assim como problemas ou grandes dificuldades, mas assim como uma situação, né, como um cenário da profissão. E você falou que ainda a maioria é mulheres, né? Mas existe um certo preconceito com o secretariado, vamos dizer assim? Eu não sei se preconceito, professora, talvez por essa característica, né, e por esse período em que a mulher teve um destaque maior no mercado de trabalho. Então, essa coisa de cuidar, né, do executivo, né, das pessoas, e a mulher já tem isso, acho que é o instinto maternal, né? Então, isso trouxe a mulher realmente deixou a mulher mais à tona. E o homem, ele está novamente ocupando, né, esses postos e é cada vez mais frequente encontrarmos nos anúncios, né? Eu recebo com bastante frequência anúncios das agências, né, procurando por profissionais, pedindo por profissionais do sexo masculino. Isso eu achei uma coisa que nos chamou a atenção. Então, realmente vem mudando. Eu acho que cada empresa, cada organização já pede um perfil, né? Então, muitas vezes, eu preciso de um profissional que tenha disponibilidade para viagem, né? Que seja um pouco mais ousado, dependendo da situação. E muitas vezes o homem acaba se adequando um pouquinho mais, né? Eu acho que preconceito talvez não seja a palavra. Eu acho que é um momento novo, né? De transformação. Andelé, agradeço bastante a sua presença. Imagina. E antes até da gente encerrar, já vou me despedir, mas a gente vai finalizar apresentando um vídeo, né, sobre o profissional do secretariado. Mas eu já me despeço aqui de você e também de vocês, né? A gente se vê num próximo programa. Muito obrigada, professora. Na época de Alexandre Magno, há 2.310 anos, um secretário tinha que ralar dia e noite. Passava a noite em claro, entalhando tábuas e, no dia seguinte, combatendo o inimigo com uma espada. Tudo para atender o seu chefe, no caso, o temível Alexandre Magno. De lá para cá, o secretário largou a espada pela pena e virou escriba. Na Idade Média, 70% dos secretários eram monges. E quando surge a mulher na história do secretariado? Quando Napoleão Bonaparte decidiu levar uma para registrar detalhes de suas batalhas. Mas Josefina, a escolhida,
arredou o pé e Napoleão levou um homem a tiracolo. As mulheres ocupariam de vez os seus postos a partir de 1877, quando uma americana se candidatou ao cargo e foi veemente recusada pelo executivo, que insistia por um secretário. Mas a mulher foi aos prantos, amolecendo o coração do tão severo executivo. Foi contratada imediatamente. A partir de então, as mulheres invadiram os escritórios, levando brilho e higiene jamais vistos para o ambiente, deixando os executivos enrubescidos. Ao longo dos anos, ocupam o lugar dos homens que ou iam para a guerra ou mudavam para outras posições. Na década de 30 do século XX, as secretárias ganham um papel de relevância nas organizações e dominam o mundo como datilógrafas, além de instituírem o intervalo do cafezinho. Nos anos 90, trocam as pesadas máquinas por computadores. O trabalho ganha agilidade e a secretária começa a se adaptar aos novos tempos. Neste início do século XXI, o papel do profissional de secretariado mudou. E mudou para melhor. Os modernos meios de comunicação e de informática são ferramentas importantíssimas para a atividade de secretariar. Além do amplo leque de atividades técnicas e estratégicas que desempenha, o profissional de secretariado agora fala outras línguas e está pronto para um mundo sem fronteiras como o de hoje. E como cordiais que são, as mulheres secretárias também abrem espaço para os homens que queiram desempenhar a função, sem ataque de nervos. Para atender um mercado cada vez mais competitivo e exigente, marcado pelas tecnologias da informação, a Facinter prepara, há 10 anos, competentes profissionais de secretariado para atuar com eficácia nos mais diversos segmentos. Ao longo desses 10 anos, muitas histórias de sucesso foram e continuam sendo escritas por nossos alunos e ex-alunos. Profissionais que levam consigo o orgulho de ter feito parte de uma instituição que é referência no ensino de secretariado. O curso de Secretariado Executivo Trilingue da Facinter oferece formação multifuncional, aptidão para ocupar posição de destaque em empresas nacionais e estrangeiras e possibilidade de intercâmbio. Tem conceito máximo do MEC e nos últimos 4 anos figura entre os melhores do Brasil no Guia do Estudante. Do controle de agenda, abraço direito nas decisões estratégicas, um profissional de secretariado para o nosso tempo. Secretariado Executivo Trilingue na Facinter. Você multipreparado para o mercado.